bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para vocês. Eu me chamo Marcos Vinícius e bem-vindo ao canal do Rochark. É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. E hoje eu gostaria de estar falando com todos vocês sobre sofismas e falácias no meio político. Pois é, meus amigos, é essa a grande realidade que eu quero falar com vocês. O que é um sofismo, o que é uma falácia e como ela é usada dioturnamente nos meios políticos, em discursos, em debates, em vários níveis da política. Nós vemos as pessoas usando esses termos que são aparentemente termos inteligentes, que têm uma lógica, que têm um fundamento, mas no fundo, é uma lógica falsa e que te leva ao erro. Entenderam? Eu quero pontuar para vocês, como eu tenho falado nos vídeos anteriores, vocês podem dar depois uma olhadinha no vídeo, eu vou deixar aqui no encarte desse vídeo, mas assista primeiro esse vídeo para depois você dar uma olhadinha lá, nós já temos falado um pouquinho sobre isso. Mas no vídeo específico de hoje, eu gostaria de estar começando a falar sobre alguns tipos de falácias. O que é uma falácia? Na realidade, uma falácia é uma falsa lógica, onde a pessoa imagina, seja conscientemente, seja inconsciente, seja por falta de entendimento, a pessoa imagina que está falando uma coisa que tem tudo a ver, que está tudo certo, mas no fundo, há uma falsa lógica naquilo. Tem os bem intencionados e os mal intencionados. Mas vamos partir para a parte da falácia? São vários tipos de falácia. Existe a falácia ad hominem, existe a falácia do declive escorregadio, existe a falácia do espantalho, existe a falácia do ad populum. Existem vários tipos de falácia e nós vamos fazer uma sequência de vídeos falando de cada uma delas. E se possível for, eu vou estar trazendo um exemplo dentro do meio político para que vocês possam entender e ver como que isso acontece, ok? É um trabalho difícil porque tem vários tipos de pesquisas que é preciso ser feito para poder achar esses vídeos, mas eu tenho feito aqui, eu vou me esforçar ao máximo para chegar ao nível de cada falácia um exemplo, ok? Então vamos partir para a falácia de hoje. As duas falácias que eu pretendo falar hoje são a primeira, a ad hominem. O que é uma falácia ad hominem? Uma falácia ad hominem é aquela a qual nós temos estamos num debate e tem um assunto, né? Existe um assunto que está sendo debatido ali. É uma proposição daquele debate. O debatente A levanta a proposição. Ele começa a falar, ele faz uma defesa muito sólida do que ele pensa, do que ele entende e do que ele fala que é certo. Em contrapartida, o debatente B, ele vê aquela defesa, aquele argumento que o debatente A está levantando, e ele não consegue destruir aquele argumento, porque o argumento é sólido, ou até porque o debatente B não entende muito bem do assunto. Então o que ele faz? Em vez de ele atacar o argumento, a ideia que está sendo dita, o assunto que está sendo proposto, ele ataca a pessoa. Ele ataca a pessoa, a imagem, o caráter, ele ataca a pessoa do debatente A. Como assim, Marcos? É simples, você pega vou dar um exemplo aqui. Imagine eu sou um cara feio, eu sou uma pessoa feia, né? Nem arrumado eu consigo ser bonito, mas vamos lá. Eu vou falar de beleza. Então, eu começo a falar aqui de beleza, de moda, e eu digo para você, vamos supor, eu estudei sobre moda, eu estudei sobre beleza, eu conheço do que eu estou falando, e eu trago o argumento do batom, da maquiagem, seja o que for.
relacionado à moda. E que é aquele tipo de batom, aquele tipo de maquiagem, aquele tipo de roupa que está em alta no momento. Então, tudo que eu estou falando sobre a moda, sobre maquiagem, batom e roupa, está certo. É a tendência da moda naquele período, né? Vamos dizer que fosse hoje. É a tendência da moda hoje fosse batom vermelho ou nude, fosse vestidos longos com decote e, e dentro disso daí, a outra pessoa que fosse debater comigo, ela não conseguindo derrubar o meu argumento, ela simplesmente fala, pô, o que esse cara entende? O que esse cara sabe de moda, de beleza? Um cara feio como esse? Gente, a minha beleza, a minha beleza não influencia no que eu estou dizendo. Mas vocês conseguem, eu trouxe um exemplo aqui cômico, mas vocês conseguem perceber que se nós formos levar para uma coisa mais séria, o argumento que a pessoa, o B aqui, falou comigo, gera um peso, tira o foco do que eu falei, e vai haver pessoas que vão olhar assim e pensar, porque é a realidade. Há pessoas que vão olhar e vão pensar, poxa, a pessoa realmente é feia, o que ela sabe de beleza? O que ela entende do que está falando? Se eu estiver falando para pessoas que entendam do assunto de moda, elas vão perceber que o argumento que a pessoa falou comigo é um argumento falho. Mas quando a gente começa a falar com pessoas que não entendem totalmente do assunto, é aí que está o ponto, é aí que os políticos pegam muitas vezes e nos enganam, muitas vezes nos enrolam.
Perceberam, gente? Vocês notaram? É até engraçado. Nesse momento do debate, um está falando, o Alckmin levanta o assunto do problema do mensalão. Aí vem o Lula e levanta o assunto do problema lá do Rodanel. Dois assuntos de corrupção no governo dos dois. Como o problema de corrupção estava empatado, né, o assunto era corrupção e o assunto de empate era corrupção, para fugir, para tirar o foco, para fazer uma nova forma para atacar, o Lula joga uma isca. Ele diz, não, nós podemos conversar sobre esses problemas aí, mas depois disso, vamos falar sobre plano de saúde, política de saúde pública, de defesa, de reforma agrária, não sei o quê. Por quê? Porque o Lula precisava muito que o assunto fosse trocado. Nós vemos a história, tá aí. Veio o mensalão, veio o petrolão. Entenderam? Então o Lula cria um espantalho. Era um assunto importante? Era um assunto importante. A proposta de governo é importante? É importante. Mas, gente, não tem como fugir da resposta e da cobrança certa que estava sendo feita ali. Por incrível, por pior que seja ali, do sujo falando do mal lavado naquela situação, porque o assunto era corrupção. Mas eles queriam, o Lula precisava que tirasse aquele foco. Então ele cria um espantalho para que, se o Geraldo Alckmin cai, ele começa ali a debater sobre projetos. E no ponto do Lula, o Lula já estava bem colocado nas pesquisas, né? E o projeto dele já era um projeto que estava mais interessante para a população do que o Alckmin. Então o espantalho, gente, nada mais é do que você pegar, criar um outro assunto que não tem a ver com o assunto principal, esperando que o seu debatente ataque aquele assunto. Deu para você entender? Tem alguma dúvida? Gente, se vocês tiverem dúvidas, se tiverem qualquer tipo de proposta, o canal está aí para isso. Vamos conversar. Está faltando muito, mas muito diálogo entre nós. Está faltando nós trocarmos realmente ideias para que a nossa população saia dessa situação. Nós estamos cativos, estamos praticamente vivendo como se fosse uma síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo é aquela que o refém, ele acaba gostando do sequestrador. No Brasil, nós estamos vivendo praticamente isso. Tem pessoas que foram reféns a vida toda e adoram e amam os seus sequestradores. Todo dia, quando nós acordamos, nós vemos os nossos filhos, nós vemos o mundo que nós estamos vivendo, nós vemos as situações que nós estamos passando, e ainda assim, nós estamos apaixonados pelas mesmas pessoas que fizeram que o nosso país chegasse a esse ponto. Isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Nós precisamos mudar. Somos realmente nós que fazemos a diferença no país e no mundo. Cada cidadão consciente é um cidadão que preocupa qualquer uma das lideranças, porque esse cidadão não vai ser facilmente enganado. Então, gente, eu aqui vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu agradeço muito, muito, muito a sua presença. Se você não é inscrito, mais uma vez, se inscreva. Deixe o seu joinha se você é inscrito. Se você não é inscrito, deixe o seu joinha também. Deixe o seu comentário, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo. Faça esse vídeo chegar a muitas mais pessoas. Você vai estar ajudando esse projeto e o meu canal. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana, um ótimo dia.
e um forte abraço a todos. Obrigado.